aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo. Amém, queridos, boa noite, graça e paz, tudo bem? Estamos iniciando agora mais uma imersão. Eu gostaria de, com bastante carinho, agradecer, respeito, carinho, respeito. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Sentimos muito a sua falta nesses dias aí, tivemos esse feriadão aí. Eu fico muito feliz de ver igrejas que fazem retiro. É muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida física, a nossa vida emocional. É muito bom quando a igreja se reúne, o corpo de Cristo está reunido. Então eu gostaria de convocar você, já para a gente estar agora iniciando a imersão. Hoje nós estamos retornando, Tivemos aí essa época de feriadão, mas eu quero aproveitar e já falar. Eu vou falar agora e vou relembrar no final. Já vou falar para você da nossa agenda da semana. Anota aí na tábua do seu coração para você não esquecer. Nós temos domingo, Escola Bíblica Dominical. Iniciamos o mês de março. Domingo passado foi o primeiro domingo do mês de março. Domingo agora será o segundo. Teremos o culto e no próximo terceiro domingo é a Santa Ceia. Então eu quero convocar você para estar conosco nesses domingos, onde é um tempo de haverá escola bíblica dominical, haverá culto de celebração, haverá a instrução da palavra de Deus, que é fundamental para que a igreja se mantenha de pé. Vamos lá. Abra a sua Bíblia. Deixa eu pegar aqui. Abra a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Dona Lúcia, pastora Liliane, Dona Lúcia, paz. Boa noite, Jesus abençoe. Mira, Deus abençoe. Manda um abraço para o diácono Robson. Vamos lá. Anota aí para a gente poder começar, Silvana, paz. Anota aí para a gente poder começar, Se eu não falar o nome de todo mundo que vai estar entrando, eu peço perdão, mas é porque a gente já está começando aqui a imersão. A imersão, o que é imersão? Deixa eu só alinhar com vocês. É um tempo onde Deus nos dá uma palavra e nós nos aprofundamos nessa palavra e nós compartilhamos com a igreja. Então eu quero compartilhar com você aquilo que o Espírito falou no nosso coração, Vamos lá, Jonas, capítulo 1. Todo mundo encontrou Jonas? Jonas é um dos profetas menores, É um dos 12 profetas menores que tem na Bíblia. Mas ele é tido como profeta menor, mas isso não anula a sua importância, tanto como profeta, como homem de Deus, como exemplo e como palavra a ser liberada sobre a nossa vida. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou olhando a nova versão transformadora. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava na partida de Tarsis. Comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Então a gente para aí, Jonas capítulo 1, vai do verso 1 até o verso 3, para a gente poder ter um tempo de ensino, um tempo de instrução. Senhor, fala conosco nessa noite. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por cada um que está aí conectado. Tu sabes a disponibilidade de cada um.
e aqueles que se conectarão posteriormente. E verão posteriormente em algum momento, mas eu peço que essa palavra não volte vazia, porque agora nós não estamos falando de A, de B, nós não estamos falando de quem é de direita, de quem é de esquerda, não estamos falando de uma pessoa qualquer, estamos falando de Cristo Jesus, a palavra que dissipa todo o mal da nossa vida, o nome que está acima de todo nome. Então agora a clareza de entendimento, que todos nós, no nosso secreto, possamos absorver a palavra e com a bênção da aplicabilidade da palavra, resgatar algo que foi perdido e recalcular a nossa rota, porque o Senhor está nos dando essa graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Dona Wanda, Anel, vamos lá. Por você que chegou aí, eu vou te pedir, entra na sua rede de família, né? Do Instagram, ou no Instagram tem um aviãozinho. Você clica no aviãozinho, você pode mandar para quem você quiser. Você clica na sua rede de contatos do Zap, compartilha, clica no aviãozinho também, escolhe o WhatsApp, sai compartilhando, que essa palavra é uma palavra de grande importância para nós no tempo de hoje. Vamos lá, querido, eu estava estudando sobre pedir para Deus uma palavra, e Deus falou forte comigo sobre Jonas, não é? E às vezes, quem foi Jonas, não é? Jonas foi um profeta. Jonas foi um profeta hebreu. Jonas, além de ser profeta hebreu, ele viveu no tempo do rei Israel, Jeroboão II. No meado do século 8 a.C. Jonas era filho de Amitai, né? E nesse livro do profeta Jonas, ele vai falar de uma vasta experiência que ele teve com Deus, onde ele teve uma grande experiência que ele foi um herói, ele se tornou um herói no posicionamento que ele teve. E sobre isso que nós vamos nos ater hoje. Mas eu falei com você que Jonas, ele está junto com outros 11 profetas, né? Que são os profetas menores. Depois do livro de Daniel, após o livro de Daniel, começa uma sequência de 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. São os profetas menores. Jonas, além de ser profeta, além de ser filho de Amitai, uma coisa que a gente precisa entender: Jonas, ele era temente à voz de Deus. Tá? Então guarda isso. Jonas, além de ser filho de um homem de Deus, além de ser profeta, Jonas, ele era temente a Deus. E além disso tudo, Jonas, ele sabia identificar a voz de Deus. Quantas vezes no nosso dia a dia nós estamos passando por situações, Diaconisa Lídia, Dani, manda abraço para Ana Júlia, Davi, nós passamos por várias situações, vários cenários, e nós achamos que não estamos sabendo interpretar a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Eu falo que Jonas era um filho de Deus, e principalmente para corroborar o que foi dito, a palavra é clara: as minhas ovelhas, ouvem e conhecem a minha voz. Então a gente tem uma clareza aqui de entendimento de que quando Deus se apresentou e falou com Jonas: olha, é para você ir pregar para Nínive. É uma grande cidade, e é uma cidade que está passando por tempo de libertação, precisa ser reconstruído, vidas precisam ser restauradas, mas eu quero que você, Jonas, se posicione e vá até lá. Então Jonas, ele entendeu, ele sabia que essa ordem veio de Deus. Jonas tinha plena convicção que foi Deus que mandou ele. E um relato muito poderoso do livro de Jonas é que nós encontramos 3 grandes fatores. Primeiro, a desobediência. Segundo, o arrependimento. E terceiro, a rendição. Olha isso, querido. Hoje a gente pega o livro de Jonas, olha o que a gente encontra. 3 fatores extraordinários que nos dão um grande aprendizado: desobediência, arrependimento e rendição. Sabe, irmãos, eu não quero falar somente da fuga de Jonas, porque quantos de nós às vezes nos pegamos querendo fugir do chamado de Deus?
porque não concordamos com aquilo que Deus projetou, ou com aquilo que Deus mandou. Às vezes a gente quer fugir, não é? Então nós temos esse aprendizado na vida de Jonas. E outro aprendizado fortíssimo, é que Deus ele tinha dado uma missão específica para Jonas: pregar o arrependimento, pregar a palavra. Jonas, sabe, irmãos, a palavra do Senhor fala que a palavra ela nunca volta vazia. Então todas as vezes que é pregada a palavra do Senhor, a palavra que Hebreus 4:12 diz que ela é apta para discernir intenções do coração, e ela penetra na alma e do espírito, de juntas e medulas. Sim, a palavra ela nunca volta vazia. Talvez a gente ache que pelo fato de não ter uma boa aceitação, pelo fato de muitos não glorificarem, ou pelo fato da igreja estar daquele jeito, não estar virando no manto, nós achamos que a palavra não penetrou. Lê do engano. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela nunca volta sem fazer aquilo pelo qual ela foi ordenada a fazer. Então a gente aprende que Deus ele falou assim: Jonas, vai pregar o arrependimento. E depende como Nínive estivesse, e depende como era o pensamento, as intenções do coração dos ninivitas, né? E eu vou falar para você, a cidade de Nínive era uma cidade muito famosa, mas ela não era famosa pelo âmbito comercial, ela não era famosa pela sua economia, ela não era famosa pela sua cultura. Nínive se tornou famosa pelas suas maldades. Nínive ela se tornou uma cidade famosa pelas suas maldades. E Deus ele manda você pregar a palavra para um povo que é mau. Então eu preciso que você entenda o cenário. Olha, a missão foi dada, né? Aí quem gosta de tropa de elite lembra: missão dada, missão cumprida. A missão foi dada, é você pregar a palavra para um povo que é mau, é você pregar a palavra para um povo que é perverso, é você pregar a palavra para os habitantes que são cruéis. Duro isso, né? É duro, é ou não é duro, querido? É duro porque você vai pregar a palavra para um povo que é cruel, um povo que é maldoso, um povo que, aos nossos olhos, não é um povo que talvez a gente não gostaria de pregar, de liberar a palavra. E isso tudo mexeu com Jonas. E Jonas sabia que não seria fácil. É igual, como a gente fala na igreja, pregar para crente é fácil. Agora você pregar a palavra para aquele que fala mal de você, pregar a palavra para aquele que está fazendo campanha para disseminar a intriga, a confusão, pregar a palavra para aquele que te calunia, pregar a palavra para aquele que quer o teu mal, quer ver a tua desgraça. É complicado, mas para a gente, a nossa natureza humana complica. Só que a gente precisa entender que a cultura do reino, eu achei lindo quando essa semana a Regininha, quanto tempo, meu Deus, saudade minha abençoada, filha na fé, Érica, Deus abençoe, Vani, quanto tempo também, Jesus, saudade de vocês, família. Mandei até mensagem pro Serginho, fala pro Serginho que tô com saudade deles, Regina. Deus abençoe tua vida, Vani, manda um abraço pro Níger, tá, Érica, pro Caio, pras meninas. Queridos, então para a gente poder continuar, às vezes nós precisamos entender que obedecer o chamado de Deus não é fácil. Porque obedecer o chamado de Deus, Deus ele não nos chamou para que nós sejamos felizes. Eu sei que é uma palavra dura isso que eu vou falar para você, mas é real. Nós não fomos chamados para ser felizes. Por que eu falo isso? Porque a felicidade do homem está na sua realização pessoal. Pega isso. A felicidade da natureza humana está na sua realização pessoal, em viajar, em conquistar, em ter um bom emprego, em ter uma situação financeira estável, em ter um sofá confortável, uma televisão grande, as contas pagas, em ter uma vida abastada. Na visão humana, qualidade de vida está atrelada a realizações pessoais. Por exemplo, num dia de quinta-feira, você chegar e falar assim: poxa, essa hora da noite eu quero comer a melhor carne, eu quero tomar o melhor refrigerante, porque
Cristão não toma bebida alcoólica. Eu quero me deleitar, eu quero agora pegar um jato e ir para Dubai. Só que você vai naquele sentido. Eu trabalhei para ter, eu estudei para aquilo, só que parece que servir a Deus está ficando mais difícil. Não, irmão, não pense dessa forma. É porque quando a gente escolhe obedecer a Deus, a gente vive aquilo que Deus quer para a gente, e não aquilo que a gente quer que Deus queira para a nossa vida. Porque talvez você não quisesse ter a vida que você tem hoje. Eu já peguei pessoas que falaram assim: pastor, eu não gosto da minha família. Eu acho isso, não fale isso, porque a família que eu tenho, a família que você tem, nós fomos inseridos por Deus com um propósito. Então o seu filho, a sua filha, neto, bisneto, cônjuge, por pior que possa parecer aos seus olhos, tem um propósito de Deus na vida deles. Você tem um propósito de Deus na vida deles. Então a gente tem que começar a obedecer a Deus, não pela vida que queremos ter, mas obedecer a Deus pela vida que Ele nos permite ter. E Jonas, ele olhou e falou assim: pô, não vai ser fácil. Deus me chamou para ir lá e pregar aos ninivitas, a Nínive. Eu vou tomar meu banho, eu vou me arrumar, eu vou me preparar, mas eu vou na direção oposta. Mas hoje eu não quero falar sobre Jonas nessa questão. Eu quero falar sobre que a decisão de Jonas gerou consequências imediatas e dramáticas. Eu quero falar hoje sobre tomada de decisões. Você que está assistindo essa live aí, uma coisa que eu não vou te enganar, não vou te iludir. Isso não estou falando sobre doutrina, eu não estou falando sobre placa de igreja. Mas todos nós precisamos tomar decisões diárias. E tomar decisões é difícil. Porque a maioria das decisões que tomamos, ela está atrelada ao nosso senso de justiça moral e está atrelado também à nossa razão. E nem sempre a nossa razão é aquilo que Deus quer pra gente. E eu vou falar para você, irmãos. Jonas, ele tomou uma decisão baseada na sua razão. Estou falando aqui, estou mexendo aqui no estudo que eu fiz. Jonas, ele tomou uma decisão. E as consequências são imediatas. Eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento algum pregadora, algum ministério, YouTube, lá na nossa própria casa mesmo já falamos sobre isso. Toda escolha tem sua consequência. E a gente precisa ter esse entendimento, porque nós precisamos tomar decisões assertivas. Perdão, queridos, seja para comprar 1 quilo de feijão, ou para comprar uma casa, um carro, seja para você sair de um ministério ou entrar em um novo ministério, nós precisamos entender que toda decisão tomada tem a sua consequência. E nós, homens, precisamos entender que a tomada de decisão é muito importante. Não só para a nossa casa, mas para aqueles que caminham conosco, para aqueles que estão servindo conosco, para aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que visitam a nossa casa, aqueles que sentam na nossa mesa. Uma tomada de decisão, uma tomada de decisão correta, ela evita desgaste físico, desgaste emocional e não prejudica a caminhada espiritual. Agora, uma tomada de decisão baseada na razão, na emoção, ela prejudica o físico, prejudica o emocional, prejudica o espiritual, não só seu, mas também daqueles que estão ao teu redor, daqueles que te querem bem. Porque, biblicamente falando, irmãos, Deus chega para Jonas e fala: vai para um lado, e Jonas vai para o outro. Tomar decisão, você homem, você mulher, todos nós precisamos tomar decisões difíceis diariamente. Lembra quando o exemplo que eu dei há pouco agora do feijão, ou da compra de um carro? De entrar num ministério ou sair de um ministério. De Deus a gente não pode brincar, irmãos.
A decisão ela precisa ser assertiva. E mais lá na frente nós vamos falar no término daqui a pouco sobre que, pastor, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou dizimista fiel, estou na escola bíblica, eu estou servindo na igreja, eu estou na igreja todos os dias. Isso me isenta de tomar a decisão errada? Eu vou falar para você, não. Daqui a pouco nós falaremos sobre isso. A Bíblia é bem clara, muito clara. Se você puder anotar, anote aí Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Ele vai, o Pentateuco, Moisés quando escreveu o Pentateuco, desde o início de tudo, ele deixa claro para a gente a importância das decisões tomadas. Sabe qual foi a decisão mais importante que nós tomamos na nossa vida? É quando entendemos e desejamos seguir a Cristo. Deuteronômio 30, 19 vai dizer: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, eu estou colocando essa palavra escolhe, escolha, eu estou colocando em caps lock, em negrito, para mim, para você, para a gente poder ter um entendimento de que a tomada de decisão é fundamental para o nosso sucesso ou para a nossa desgraça, para a manifestação do reino aqui na terra ou para a manifestação da nossa própria vontade, achando que é Deus na nossa vida, mas não é. Irmãos, Deuteronômio 30 ele vai dizer: a vida é feita por escolhas. E ainda vem a dica: escolhe, pois, a vida. Entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte, escolhe, pois, a vida para que tu vivas. Mas não só para que você viva. Deuteronômio 30, 19 fala para que tu e a tua semente. Olha a importância da tomada de decisão. Uma decisão, quando essa palavra vem corroborar o que eu falei há pouco. Uma decisão, quando ela é tomada, ela não pega só você, pega os seus filhos. Eu até dei o exemplo da Érica, quando eu saudei. A Érica tem 3 filhos, Érica Kaiser. A decisão do Níger não vai afetar só o Níger e a Érica. Afeta o Níger, a Érica, o Caio, a Rafa, a Isa. E também os netos que virão. E a tomada de decisão é muito importante. E Deus, ele chega para Jonas e fala assim: Jonas, vai para Nínive. Eu estou mandando você ir para Nínive. Eu estou mandando você pregar a palavra a um local que você não quer. Eu estou mandando você ir levar a palavra a um povo que não merece. Eu estou mandando você interceder por um povo que é cruel, um povo que me rejeita. Eu estou mandando você ir a um povo. A ordem é: vá a esse povo. Deus, ele não chegou para Jonas e falou: Jonas, o que você acha? E muitas vezes nós achamos que Deus, ele precisa da nossa anuência, da nossa concordância. Obedecer a Deus não está atrelado à satisfação da nossa vontade. Obedecer a Deus é ter o entendimento que a obediência nos leva a um patamar acima, não pelo aquilo que Deus pode nos dar, mas por reconhecer quem Ele é na nossa vida. E quando eu vejo desse ângulo, desse aspecto, eu vejo que Jonas, ele preferiu se arrumar, ficar bonitinho, cheirosinho, mas ir na contramão do desejo de Deus. E quantas vezes nós estamos agindo assim? Porque não queremos desagradar pessoas, porque queremos nos mover de acordo com como pessoas estão nos movendo. Meu amado, ter essa palavra de Deus para alguém nessa live. Se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus, eu vou falar pela segunda vez para que você entenda. Se Deus mandou, porque a gente precisa ter um entendimento. Deus, em Deuteronômio 30, 19, falou: escolhe, a decisão é sua. E a gente precisa aprender a arcar com as nossas decisões. Porque às vezes
Nós tomamos decisões baseadas em aconselhamento de outros. E eu não vou falar que é errado, porque Provérbios fala sobre isso. Eu não vou falar que é errado você buscar aconselhamento. Mas eu e você precisamos ter o entendimento que a decisão tomada é nossa, é no individual. Assim como a salvação, quando você aceitou a Jesus, talvez você tenha aceito a Jesus porque todo mundo foi ali na frente, ou porque foi num retiro, ou porque foi num momento assim que estava lá naquela onda, naquele fervo. Mas chega um momento na nossa vida que a gente tem que decidir se é aquele caminho que a gente quer. E Deus, assim como Deus falou com Jonas, a escolha era de Jonas. Deus também falou com o povo lá em Deuteronômio. Eu estou dando 2 caminhos, mas vocês têm que escolher o caminho que você vai seguir. Sabe, irmãos, a gente tem que parar a gente tem que ter esse entendimento e enxergar com clareza que as nossas escolhas causam algumas implicações. Vou melhorar. Existem algumas implicações que estão relacionadas às nossas escolhas. Sabe, irmão? Você casou, você se ajuntou, você está trabalhando, você deixa de ir à igreja, você some. Não é porque Deus te obrigou, é escolha sua. Nós precisamos entender que algumas implicações da nossa vida estão relacionadas às nossas escolhas. Qual foi as implicações que Jonas passou? Entrou no barco, comprou, Deus permitiu que ele comprasse a passagem. E talvez na sua mente você possa se perguntar assim: pastor, mas Deus poderia ter intervido, não poderia? Poderia. Mas por que Deus ele não interviu? Porque a vida é feita por escolhas. Deus não nos obriga a nada. Dê-lhe 2 caminhos, a decisão é sua. Só que a palavra vai nos orientar. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus chegou para Jonas e falou: vai pregar um povo que eu estou te mandando. Você não gosta do povo, você não concorda com o que eu estou falando, mas eu estou falando para você, vai. Jonas foi para o lado contrário. Deus permitiu que Jonas se arrumasse, que Jonas comprasse a passagem, que Jonas entrasse no barco e que o barco entrasse em movimento. Deus permitiu todas essas situações, mas veio as implicações, veio os problemas, que pessoas inocentes estavam sendo prejudicadas por causa da escolha de Jonas. Bota o que eu vou falar para você, irmão. As nossas escolhas em não obedecer à vontade de Deus vai trazer consequência para quem está do nosso lado. Desculpa, talvez, eu sei que é duro. Eu sei que é duro o que eu estou falando, sabe? Eu sei que é duro, só que eu estou falando com homens e mulheres de Deus maduros aqui nessa noite. Nós precisamos ter maturidade para estudar a palavra de Deus. E se nós não obedecermos aquilo que Deus quer, nós teremos implicações que estão relacionadas às nossas escolhas. Não é porque... é porque antigamente não era assim, agora é. Não, irmão, é porque você preferiu não obedecer. Não, porque antes tinha, agora não tem, mas isso tá... Não. Guarda o que eu vou falar para você. A instituição chamada igreja, ela não é feita para agradar pastor, ela não é feita para agradar a gregos e troianos, ela é feita para agradar a Deus. O obedecer é melhor do que sacrificar, porque a gente vê algo hoje, o tempo hoje, um momento. Deus vê lá na frente. Às vezes a gente não entende porque Deus nos manda calar, porque Deus nos manda ficar, porque Deus nos manda sair, porque Deus nos manda voltar, porque Deus nos manda pedir perdão a quem nos feriu, porque Deus nos manda perdoar quem nos traiu. A gente não sabe. Mas o obedecer hoje garante a estabilidade familiar amanhã. E quando eu falo estabilidade, eu não falo nessa estabilidade. Eu falo na estabilidade da paz que excede todo entendimento. Sabe, irmãos, quando a desobediência é a chave que traz o desejo do diabo
para a vida da igreja. Agora, quando a gente obedece, a gente agrada o coração de Deus, irmãos. Sabe, Deus chegou e falou assim: Jonas, é um momento pessoal meu e teu, e eu não vou transferir para outros. Vai, porque você vai pregar para uma cidade que está necessitada. Sabe qual é o problema da mente humana? É que da igreja moderna hoje, é que tem muita gente achando que tem que escolher para quem vai pregar. Sabe, irmãos, às vezes a pessoa pode estar bonita, perfeita do lado de fora, mas por dentro está quebrado. Ou às vezes a pessoa pode estar quebrada do lado de fora, mas por dentro está restaurado. A gente tem que pregar a todo mundo. Pregar quem é evangélico, pregar quem não é evangélico. A gente tem que pregar quem é de direita, quem é de esquerda. Nós não vamos para a igreja para pedir. Nós precisamos ir para os cultos para entregar a nossa vida e a nossa devoção a Deus. Isso é ter uma vida em obediência. Porque quando eu obedeço a Deus, eu estou dando uma resposta. Eu posso não compreender, eu posso não concordar, eu posso achar que não é desse jeito, mas quando eu estou obedecendo a Deus, eu estou chegando para a humanidade e estou dizendo: eu obedeço a Deus não pelo aquilo que Ele pode me dar, mas pelo que eu reconheço quem Ele é. Se eu reconheço que Deus, Ele é Deus na minha vida, então a vontade dEle sempre será boa, perfeita e agradável, mesmo se for para pregar para um povo incrédulo, um povo que é maldoso, um povo que é cruel, mesmo se for para ir naquilo que a nossa mente fala que não. Se Deus mandou, a gente vai. Eu vou falar para você: a obediência gera acesso. Vou falar pela segunda vez: a obediência gera acesso. Por isso que com Jonas a gente entende 3 fatores: o da desobediência, o do arrependimento e da rendição. Sabe, irmãos, a gente precisa entender. Eu estou falando, você que chegou depois, a gente já está terminando, sobre as tomadas de decisões. Romanos 14, 12, anota aí, Romanos 14, 12. Ai, pastor, eu não gosto de tomar decisão. Ai, eu não gosto de decisão difícil, não é comigo, eu já passo para o meu cônjuge, para minha cônjuge, decisão difícil, já passo, decide aí você, irmãos. Eu sei que às vezes todos nós, eu me incluo, todos nós fazemos isso, ou já fizemos em algum momento, mas isso não é legal. Porque quando eu faço isso, eu estou transferindo a responsabilidade do outro para decidir algo por nós. Você quer ser líder? Pastor, pastora, bispo, apóstolo. Você quer estar à frente de um ministério? Você quer ser ministro? Aprenda a tomar decisões. Mas não só aprender a tomar decisões. Aprenda a arcar com o resultado das suas decisões. Porque Romanos 14, 12 vai dizer assim: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A decisão é algo pessoal e intransferível. Chega naquele... Porque quantas vezes você já ouviu aquele termo? Eu estou falando com bastante carinho, peço desculpa aos irmãos, mas tem aquele termo que fala assim: Maria vai com as outras. É aquela pessoa que não se posiciona. Chegou o momento da gente se posicionar como filho de Deus. E o filho de Deus, ele se posiciona da seguinte forma: a tua vontade, Deus, para mim é a prioridade. Satisfazer o desejo do teu coração é a minha meta. E a gente só satisfaz o desejo do coração de Deus em obediência e unidade. A gente só satisfaz o desejo do coração de Deus em obediência e humildade. Não existe arrependimento sem obediência, irmão. Não existe rendição sem obediência, querido. A gente precisa colocar a palavra de Deus como regra de fé e prática. Às vezes a gente está jogando para a doutrina da igreja. Não, mas a doutrina da igreja... Ei, irmão, o que diz a palavra? Eu respeito a doutrina de todas as igrejas. Mas o que diz a palavra? Pega a palavra. A palavra, ela não precisa ser atualizada, ela já é atualizada. E o que diz a palavra a respeito de tudo aquilo que a gente está vivendo? A respeito dos nossos atos, das nossas escolhas?
A cultura do reino é lá em Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Eu falo sempre 5 e 6 porque os dois capítulos de Mateus, eles caminham juntos, para a gente poder ter um entendimento. E a pastora vai estudar sobre isso no Clube da Bíblia. Eu acho isso extraordinário para a gente aprender como nos mover como família de Deus nessa terra. Então eu preciso ter esse entendimento, porque esse entendimento vai nos permitir andar no caminho certo. Irmãos, e eu vou falar para você, lembra quando um pouco antes eu falei, o crente pode tomar decisão errada? Pode, irmão. Você que está frequentando a igreja, não sei qual igreja você frequenta, você que está lendo a Bíblia, você que está ouvindo música evangélica direto, estudando, você pode tomar a decisão errada? Pode, todos nós podemos. Mas o que faz com que o cristão não tome a decisão errada? O que faz? O que faz o cristão não tomar a decisão errada? Guarda isso que eu estou falando com homens e mulheres de Deus. O que faz o cristão não tomar a decisão errada é aprender a se submeter a Deus. E eu me submeto a Deus como? Orando, buscando intimidade, jejuando, lendo a Bíblia. Eu me submeto a Deus, dando a minha vida para Ele, reconhecendo quem Ele é para mim. Aí eu estou me submetendo a Deus. E às vezes a gente quer se submeter a Deus segundo a nossa vontade. Porque quando vai de acordo com aquilo que a gente condena, de aquilo com que a gente acha errado, eu não me submeto a Deus. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas olhou e falou, não vou me submeter a isso aí para mim não. Sabe, irmãos, decisões erradas, elas são tomadas por falta de submissão à vontade de Deus. E existem batalhas que a gente deixa de ganhar porque a gente está tomando a decisão errada, sabe por quê? Porque a gente se submete a todo mundo, menos a Deus. Eu gostaria que você parasse agora, a gente já está chegando no final, e você pensasse, para você poder refletir. Às vezes a gente está perdendo batalha. Eu não estou falando perdendo campo. Estou falando perdendo batalha. Por falta de se submeter à vontade de Deus. Sabe o teu casamento? Chegou o momento do teu casamento, irmão, ganhar e não perder. Para de valorizar, para de contar as perdas e começa a contar os ganhos. Chegou o momento da tua vida espiritual crescer. Chegou o momento dos teus filhos desenvolverem algo novo em Deus. Mas você que está aí do outro lado, você tem que tomar uma decisão da tua vida. Você precisa tomar uma decisão em relação ao teu matrimônio. Você precisa tomar uma decisão em relação às companhias com quem você anda. Você precisa tomar uma decisão em relação às mesas com que você senta. Você precisa tomar, enquanto você não tomar a decisão correta, pessoas continuarão a sofrer porque a decisão errada implica em resultados errados, mas a decisão certa, que é cumprir a palavra, que é viver o evangelho verdadeiro, nos permite andar em lugares altos. Se você quer andar em lugar alto, meu querido, se você quer andar em lugar alto, minha querida, não para mim, não para a igreja, não para A, não para B, mas para que Deus veja, eu e você precisamos aprender a nos submeter à vontade de Deus, que sempre é boa, perfeita e agradável. Eu vou falar para você, Jonas fugiu e se deu mal. Quantas pessoas nós conhecemos? Não, Deus me mandou fazer, Deus me mandou, faz. E tá batendo, dando murro em ponta de faca. Não, Deus mandou você fazer e você abandona a obra do Senhor. Deus mandou você fazer e você está agora no mundo, fora da igreja. Que Deus é esse? Que voz é essa que você ouviu? Sabe, Jonas, ele ouviu a voz certa. E aí, mesmo em desobediência, Jonas passou por um processo que veio o arrependimento. E a palavra do Senhor vai dizer, que no final, Jonas passou por tanto processo, foi engolido por um grande peixe, dias ali dentro do grande peixe, mas quando ele pregou, aquela cidade veio um arrependimento, uma onda de arrependimento, uma atmosfera de rendição, sabe, irmãos?
Se nós obedecermos, pessoas serão curadas. Se nós obedecermos, pessoas serão libertas. Se nós aprendermos a nos submeter à boa e perfeita vontade de Deus, porque a tomada de decisão para o crente não é a vontade dele, mas é a vontade de Deus. Vou repetir, hein? A tomada de decisão para o crente, a tomada de decisão correta, não é satisfazer a vontade dele. Por que não é satisfazer a vontade dele? Porque o coração do homem enganoso é. A vontade que é boa, perfeita e agradável não é a minha, não é a sua, é a de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então pega essa palavra aí em nome de Jesus, meu irmão. Vamos satisfazer a vontade de Deus, que ainda dá tempo. É momento de recalcularmos rota. Ainda existem cidades como Nínive. Pastor, porque eu quero ir para o... porque eu quero, você quer. Mas o que Deus está querendo para mim e para você hoje? Deus está querendo que a gente plante o nosso pé e caminhe. Então vamos plantar o nosso pé e caminhar. Deus quer que a gente permaneça, ficar em Jerusalém. Então vamos ficar em Jerusalém até que lá do alto sejamos revestidos. O que Deus está querendo para nós, requerendo da nossa igreja hoje? Porque nós somos a resposta que o mundo vai ver. A Bíblia que o mundo está lendo sou eu e você. Se não houver obediência, não vai haver a manifestação dos filhos. Sem obediência, ocorre a manifestação da vontade de um filho mimado. Mas com obediência, ocorre a manifestação dos filhos maduros. Amém? Para a gente poder finalizar, Romanos 8, 28. Ele fala sobre a oportunidade que Deus sempre nos dá para voltar e fazer o que é certo. Deus deu essa oportunidade para Jonas. Deus está me dando essa oportunidade. Deus está dando oportunidade para a pastora. Deus está dando oportunidade para você. Deus está dando essa oportunidade para a Nova Jerusalém Taquara, para fazer o que é certo. Porque o fazer o que é certo nem sempre vai de acordo com a matemática, com a nossa lógica. Fazer o que é certo, fazer a vontade dele. E às vezes é certo pedir perdão, mesmo estando certo. Às vezes para ele é certo você procurar alguém que não quer te ver. Às vezes para ele é certo é você fazer o caminho de volta e voltar para onde você nunca deveria ter saído. Pega essa palavra no teu coração. Nós precisamos tomar as decisões corretas, porque enquanto estivermos tomando as decisões erradas, isso vai implicar e vai afetar todo mundo que está ao nosso redor. Com bastante carinho. Não entenda essa palavra como uma palavra de exortação, mas entenda essa palavra como uma palavra de alerta, porque Deus, ele permitiu Jonas fazer o caminho de volta e o nome de Jesus foi glorificado. Essa segunda chance Deus está nos dando hoje. Eu quero orar por você agora, com bastante carinho. Sabe, irmãos, eu falo com bastante carinho, porque ninguém aqui é maior ou melhor do que ninguém. Todos nós estamos suscetíveis a erros, a falhas, somos humanos. Mas eu estou falando de coração. Eu não estou te julgando, não estou tacando pedra. Eu só estou falando porque essa palavra pegou aqui. Eu estou compartilhando com você. Nós precisamos tomar as decisões certas. Porque quem tem que aparecer não são os nossos sonhos. Quem tem que aparecer é o Rei da Glória. Quem precisa ser exaltado é Jesus. Vamos orar? Deus, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas, coloco diante de Ti os nossos familiares, coloco diante de Ti as escolhas, Senhor. Nós entendemos o quão difícil é a tomada de decisão, mas se tomamos decisões baseadas na nossa vontade, assim como Jonas tomou, baseado num cenário, baseado num momento, nós queremos fazer o caminho de volta hoje. Porque é tempo de arrependimento e é tempo de rendição. Nós queremos satisfazer o teu coração. Queremos satisfazer a tua vontade. Obedecer é melhor do que sacrificar.
porque a obediência gera a manifestação dos filhos e a desobediência gera a manifestação do desejo do diabo. Então nessa hora nós queremos te obedecer. Abra, Senhor Jesus, nos dê clareza de entendimento, nos dê clareza de entendimento para que possamos compreender o poder da obediência. Não existe autoridade sem obediência, não existe avivamento sem obediência, não existe restauração sem obediência, porque quando te obedecemos, nós estamos cumprindo o ID, nós estamos cumprindo, e é o tempo da manifestação dos filhos, Deus. Precisamos de autoridade, precisamos da manifestação de autoridade, mas a autoridade ela só é manifesta com obediência à tua palavra, e é isso que queremos nessa noite. E se em algum momento obedecemos o nosso coração, não soubemos identificar a tua voz e nos movemos naquilo que chamamos de razão, nos movemos no nosso emocional, saímos de lugares, escolhemos pessoas, terminamos amizades, e baseado no nosso emocional, Senhor, nós queremos fazer o caminho de volta hoje, resgatar esse tempo hoje, porque tudo aquilo que foi atrelado à desobediência vai ser desfeito pela tua palavra hoje, no nome de Jesus. Acessa os corações agora, Deus. Acessa a vida matrimonial dos teus filhos agora. Acessa a vida financeira, a vida profissional, principalmente a vida espiritual. Sem obediência nada é construído da forma correta. Em obediência nós estamos no processo de construção. Então, Deus, esteja conosco, Pai, porque assim como o Senhor esteve com Jonas, e foi uma experiência em que ele teve arrependimento e rendição, é isso que te buscamos nessa quinta-feira pela tua palavra. Gera essa atmosfera no nosso interior, gera essa clareza no nosso interior, Espírito Santo de Deus. Perdoa, Senhor, porque se tu não for conosco, nós não conseguiremos. A escolha é pessoal e a escolha é única. E nós escolhemos hoje é ouvir e obedecer a tua voz. Nós escolhemos hoje é satisfazer o teu coração. Colocamos como segundo plano a nossa vontade. A tua vontade sempre será a prioridade na nossa vida, Deus. Não importa porque tenhamos que passar, mas a tua vontade sempre será a nossa prioridade, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, porque quando te obedecemos nós estamos restaurando, quando te obedecemos nós estamos guardando o bom tesouro, quando te obedecemos nós estamos preservando a nossa casa, mantendo e blindando a nossa família, mantendo e blindando a nossa igreja local. A obediência gera vitória, Jesus. A obediência gera salvação. A obediência gera arrependimento, Deus. A obediência gera rendição. E tudo isso Jonas encontrou e nós também encontraremos. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Estamos terminando. Pega essa palavra no teu coração, sabe, querido? Pega essa palavra. Perdão, porque a voz embargou. Acho que você tenha uma noite abençoada. Eu quero te ver domingo. Domingo nós temos o culto presencial. Rua Godofredo Viana, número 500. Anota aí que eu vou falar mais uma vez o número da bênção de Deus na nossa vida. Rua Godofredo Viana, número 500, Taquara. Que Deus abençoe a tua vida. Bom rever, irmã Rosa. Beijo, Jesus te abençoe, querida. Rita, Jesus te abençoe. Oleandra, Jesus te abençoe. Manda abraço para Matias. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma noite de paz, sabe? Eu quero te ver no presencial, irmãos. Domingo, escola bíblica dominical, depois o culto de celebração. Pastor, mas meu irmão, recalcula a sua rota, sabe? Pastor não faz milagre, a igreja não faz milagre, mas a obediência a Deus traz o céu para a terra. Amém? Você tem uma noite marcada pelo sucesso de Deus. Que essa palavra possa fortalecer a tua vida. E se essa palavra falou com você, compartilha para alguém. Daqui a pouco vai estar no YouTube, no Instagram. Compartilha para alguém, amém? Jesus abençoe. Seja bem-vindo ao mês de março. Até muitos zoando
está começando agora, para a gente começou no dia 1º de janeiro. Mas que o Senhor abençoe a tua vida, o Senhor abençoe a tua casa. E domingo será extraordinário, presencial. Tem uma palavra de Deus para a tua vida, para a nossa vida, para a nossa casa. Nesse mês de março, fica em paz. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão aos doces e eternas consolações do Cordeiro, permaneça sempre sobre a tua família, sobre a tua mesa, sobre todas as alianças que nós fizermos, no nome de Jesus. Amém, amém. Jesus te abençoe, fique em paz. Beijo, querido. Jesus te abençoe. Aleluia.